Então agora nós vamos ver, ainda nas propriedades das funções orgânicas, o ponto de ebulição, ou seja, qual a temperatura que essa substância evapora, tá? Então, é a mesma sequência da solubilidade, ó. As moléculas apolares têm menor ponto de ebulição se comparado com as moléculas polares. A molécula polar tem menor ponto de ebulição se comparado àquelas moléculas que têm as pontos de hidrogênio. Depois eu vou passar para vocês uma regrinha comparando as funções orgânicas, quem tem maior e menor ponto de ebulição, se elas tiverem o mesmo tamanho ou quase o mesmo tamanho, tá? Então, primeira coisa, se elas não tiverem o mesmo tamanho, tá? A gente vai ter que levar em considerações três coisas, ó. Quanto mais carbono, pela lógica, quanto maior a cadeia, mais energia eu preciso para fazer tudo evaporar. Então, quanto mais carbono estiver na cadeia, maior vai ser o ponto de ebulição dessa substância. Segundo, eu posso ter substâncias que têm a mesma quantidade de carbono, mas elas têm mais ramificações, que são aqueles exemplos que eu vou mostrar para vocês. Então, quanto mais ramificações, tem mais pontos entrando em contato com o calor. Então, ela vai evaporar mais rápido. Evaporar mais rápido significa que ela precisa de menos temperatura. Então, quanto mais ramificações tiver na cadeia, menor vai ser o ponto de ebulição, porque eu vou ter mais pontas entrando em contato com o calor. É aquilo que a gente estudou o ano passado. Quanto maior a superfície de contato, né, mais rápido a reação é. Se ela é mais rápida é porque ela precisa de menos calor, menor ponto de ebulição. E os grupos funcionais, que vai entrar aqui, ó, no polar e nas pontes de hidrogênio. Quanto mais grupos funcionais tiver na estrutura, por exemplo, o álcool, o etanol, que só tem um OH, e o etanodiol, que tem dois OHs, o que tem mais grupos funcionais, que é o diol, vai ter maior ponto de ebulição do que o etanol, que só tem um grupo OH, tá? Depois eu dou o exemplo desses aqui. Vamos ver agora aqui sobre as ramificações. O tamanho da cadeia é meio lógico, quanto maior a cadeia, maior o ponto de ebulição, porque é mais difícil esquentar, tá? Vamos ver esses aqui então, ó. Eu vou contar primeiro, eu quero colocar em ordem. Outra coisa que vocês precisam prestar bastante atenção. Geralmente, nas Olimpíadas de Química, uma hora eles pedem ordem decrescente e tem hora que eles pedem ordem crescente. Então, presta atenção na ordem, senão vocês erram de bobeira, tá? Crescente está crescendo, então é do menor para o maior. Decrescente é do maior para o menor. Então, primeiro passo, todos são hidrocarbonetos. Então, eu não vou olhar o grupo funcional. Todos são hidrocarbonetos, ou vamos dizer que todos são álcool, todos são cetonas, todos são da mesma função. Se todos são da mesma função, eu tenho que olhar primeiro a quantidade de carbonos, o tamanho dessa cadeia. Então, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Todos são iguais. Se tivessem cadeias diferentes, menor ponto de ebulição é o que tem menos carbono, maior ponto de ebulição é o que tem mais carbonos. Só colocar nessa ordem. Mas todos têm a mesma quantidade. Então, quando que eu faço quando eu tenho dois ou mais compostos que têm a mesma quantidade de carbono? Eu olho a quantidade de ramificações. Quanto mais ramificações tiver,
menor vai ser seu ponto de ebulição. Então, esse aqui tem 2 ramificações, esse aqui tem 4 ramificações e esse aqui não tem nenhum. O que não tem nenhuma ramificação vai ser o maior ponto de ebulição. Esse aqui que tem mais superfície de contato, porque tem mais ramificações, ele vai ser o menor ponto de ebulição. E esse aqui então vai ser o do meio. Então, se a gente colocar em ordem crescente do menor para o maior, vai ficar o menor é o B, é menor que o intermediário que ficou o A, e o que tem maior ponto de ebulição de todos é o C. Tá? Então, primeiro a gente olha o tamanho da cadeia, quanto mais carbonos, maior o ponto de ebulição. Se tiver cadeias iguais, com o mesmo número total de carbonos, o número total, eu vou olhar as ramificações. O que tem menos ramificações tem maior ponto de ebulição. E o que tem mais ramificações tem menor ponto de ebulição. Ok? Agora a gente vai ver os grupos funcionais, tá? Então agora a gente vai ver a questão das funções orgânicas, tá? Então, ordem crescente, do menor para o maior. Menor ponto de ebulição vai ser o hidrocarboneto, que também tem menor solubilidade, porque ele é apolar. Depois, tanto na solubilidade quanto no ponto de ebulição, vem nessa ordem, que são os polares: éter, aldeído, cetona, éster, amina terciária e amida terciária. Por que amina terciária? É aquela que está ligado a 3 átomos de carbono. Então, ela não forma pontos de hidrogênio. Então, ela é considerada também como polar.
amida terciária, a mesma coisa, tá? Então, esses aqui seriam os intermediários, mas nessa ordem. Se eu comparar um éter com uma amida, a amida vai ter maior ponto de ebulição do que o éter, para o mesmo tamanho. Então, essa aqui é legal vocês estudarem essa ordem. Quem vai ter os maiores pontos de ebulição? As pontes de hidrogênio, que são o álcool, a amina primária e secundária, o ácido carboxílico, porque além do OH ele tem o dupla O, então ele fica mais forte, e a amida primária e secundária, porque ela também vai formar pontos de hidrogênio aqui, ó. CH3, C dupla O, NH2, ou o N aqui, um NH e um CH3. Então, tá vendo? Sobra um hidrogênio, do mesmo jeito que a amina primária e secundária, tá? Então, essa é a ordem do ponto de ebulição. Se tiver 1, 2 átomos diferentes, não é suficiente. A função orgânica ela é mais forte. Quanto mais grupos funcionais, quanto mais OH tiver, mais solúvel em água e maior o ponto de ebulição. Tá? Então, o que a gente pode prever a partir daqui? As substâncias que têm menor ponto de ebulição, que são as cadeias pequenas, apolares ou fracas aqui no polar, são substâncias gasosas. Então, por exemplo, o metano, que é o CH4, ele está no estado gasoso, tá? Substâncias a partir do aldeído, cetona, éster, já são substâncias líquidas, tá? E quanto maior for essa cadeia, maior o ponto de ebulição, maior o ponto de fusão também. Se ela for muito grande, ela chega a ser sólida, tá? E aqui, álcool, as aminas, o ácido carboxílico, as amidas também. Elas são líquidas, porque elas têm ligação mais forte. Então, por exemplo, o metanol, ele já é um líquido. Então, todas essas substâncias aqui, ó, porque elas têm maior ponto de ebulição, vão ter maior ponto de fusão também. Então, elas não vão começar com o estado gasoso, já vão começar com o estado líquido, tá? E se for uma estrutura com muitas funções orgânicas, um ponto de ebulição muito alto, ou o ponto de fusão também muito alto, elas vão estar no estado sólido, tá? Mas geralmente os hidrocarbonetos, 1, 2 carbonos, até o etino que é 3 carbonos e o butano, até 4 carbonos aqui no hidrocarboneto são gasosos, depois já são líquidos. E aí quando vai aumentando a cadeia vai ficando mais para o lado de sólido, como a parafina, por exemplo. Éter, aldeído, cetona, éster, amina e amida já vão começar no líquido, tá? Porque tem maior ponto de ebulição e maior ponto de fusão nessa ordem aqui. É legal vocês gravarem essa ordem. E quem tem pontes de hidrogênio são os que têm maior ponto de ebulição de todos, ok? Aí ele também vai pedir para você colocar na ordem correta do ponto de ebulição. Então você vai ver o tamanho da cadeia, vai ver a função primeiro, tá? Primeiro você vê a função. Se a diferença de átomos for 1, 2, 3 átomos, vale a função. Depois, se tiver a mesma função, você olha o tamanho da cadeia. Mais carbonos, maior ponto de ebulição. Mais ramificações, menor o ponto de ebulição. E mais grupos funcionais, se eu tiver 3 álcoois e uma cetona, 2 ácidos carboxílicos, vai ter maior ponto de ebulição. Então, ele vai te dar sempre para você comparar e colocar, ou na ordem crescente ou na ordem decrescente, esses pontos de ebulição. E aí anota essa ordem no caderno, porque aí vocês vão seguir essa ordem de quem, tanto de solubilidade, quem é mais solúvel, quanto do ponto de ebulição. Ok? Então, agora a gente termina essa parte das propriedades das funções orgânicas, que é o capítulo 4, dá para vocês resolverem os exercícios e depois a gente tira as dúvidas, ok?